Oi pessoal, aqui é do canal da Cris da Rocha e hoje eu vim para poder conversar um pouco com vocês e contar uma história muito interessante de uma senhora que eu conheci através das redes sociais, a Dona Gerda, e foi uma sugestão dela, né, que eu pudesse estar falando um pouco sobre esse tema, que é de grande incômodo. Então eu acredito que, assim como ela sugeriu, eu podendo falar sobre esse tema, eu acredito que eu vou dar um quentinho, né, para o coração da Dona Gerda. Então vamos lá, é assim que começa. A Dona Gerda, ela é uma mineira de Diamantina, tem 64 anos de idade e aos 11 anos de idade ela começou a perder a voz. Então hoje a Dona Gerda é uma idosa que não fala. E o que ela passou para mim é que muitas pessoas pensam que o fato dela não falar, ela também é surda, ela não ouve. Só que a Dona Gerda, ela apenas não fala, mas ela ouve. Ela disse que até um tempo ela foi para Belo Horizonte e tentou fazer umas aulas de Libras, né, para poder ela falar, se comunicar melhor, mas ela fez pouca coisa e teve que voltar para Diamantina, porque era longe. E aí a Dona Gerda me conta da dificuldade dela em lidar com as pessoas, né? Com as pessoas da família, com o carteiro, principalmente. Ela colocou muito essa questão do carteiro. E isso veio trazendo para a Dona Gerda uma certa tristeza, um certo desconforto. E hoje, como é o Dia do Idoso, eu não poderia deixar de falar e de contar essa história de uma mineira super simpática que fez uma amizade comigo através de venda de livro. Vendi um livro para ela, mandei o livro para Diamantina. Esse livro demorou demais a chegar e o meu trabalho é todo baseado numa confiança. A pessoa não me conhece, compra comigo e aí tem que ter confiança. E a Dona Gerda começou a me perguntar muito e aí nessas perguntas eu comecei a conversar com a Dona Gerda e a gente fez muita amizade. E eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir as histórias, porque as histórias de uma pessoa, ela pode servir para muitas reflexões e até muitas mudanças, né, na vida de outras pessoas e para a própria sociedade. A Dona Gerda me fala, me relata sobre a dificuldade que ela tem de pegar uma correspondência na casa dela. Por quê? Porque o carteiro chega na casa dela e acha que ela é surda. E ela vai com a identidade dela, mostra a identidade dela, ela quase que tem que implorar ao carteiro para que entregue a correspondência para ela, para que ela possa entregar para quem seja ou para a correspondência dela própria. Então, é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que os idosos com deficiências, eles não são nenhuma criança e eles precisam ser tratados de uma maneira igual como as outras pessoas. E as pessoas precisam buscar caminhos para que elas possam viver uma vida normal e não se sentir tão desconfortável. Ela me contou também, que eu achei assim, me deu até uma tristeza assim no meu coração, que tem pessoas que falam com ela como se ela fosse uma criancinha, só pelo fato dela não falar. Tipo, ai, Dona Gerda, ai, Gerda, sabe? Trata a Dona Gerda, que é uma idosa, deficiente, que não fala, mas ouve, como se ela fosse infantil, como se tivesse uma certa dó dela, como se ela não entendesse as coisas que estão acontecendo ao redor dela, como se ela não fosse uma pessoa inteligente, mas sim uma criança infantil que não sabe muito bem o que fazer. Ela me contou também de algumas experiências que ela teve de estar na rua ou ir ao banco e ela tudo bem que ela tem uma dificuldade para ela se comunicar, mas a gente precisa procurar entender essas pessoas, né? Ou olhar para ela, se ela faz um gesto, se ela escreve num papel, se ela tenta se comunicar, porque a gente precisa dar respeito a esses idosos. Eu, assim, ouvindo a história da Dona Gerda, outras coisas me vieram à mente. Por exemplo,
Muitos idosos são tratados como pessoas que já não são, só pelo fato da idade, por esquecimento mesmo. Às vezes o idoso esquece, né, do que ele está falando, ele começa a ser tratado como uma pessoa que não é capaz de cuidar da sua própria vida. Lógico que nós temos no Brasil muitos idosos que não conseguem, que são pessoas que têm problemas de saúde, que precisam do apoio e da ajuda da família, o que é muito importante dentro da nossa cultura. A gente olha para o idoso da nossa família e a nossa cultura nos cobra desse cuidado. Por isso que nós temos leis, nós infelizmente temos leis, temos estatuto. Para quê? Para chamar a si a responsabilidade. Não é só uma questão de amor, mas é uma questão de responsabilidade, cuidado com os idosos. E eu fiquei assim muito sensível com a história da Dona Gerda, porque eu fico me colocando no lugar dela e imaginando como deve ser um idoso. Porque a Dona Gerda é uma mulher inteligente, é uma mulher leitora, é uma mulher que sabe conversar muito bem, porque ela conversa comigo, ela conta inúmeras histórias e de repente ela está sendo tratada como uma criancinha. Um idoso não é para ser tratado como criança. Um idoso é uma pessoa que experimentou muitas coisas na vida e que tem muitas experiências de vida. E ela me contou dessa infantilização da vida dela, essa infantilização da maneira como as pessoas falam com ela. E eu acho até que deve ser até engraçado, porque tem essa consciência. Quando ela me pediu para falar no canal, ela falou: Cris, fala um pouco disso, sabe? Desse respeito que as pessoas precisam ter com os deficientes idosos, os cadeirantes. Muitas das vezes são olhados com pena, sabe? Os cegos, todos esses idosos que vivem hoje na nossa sociedade e que são olhados como pessoas, coitadinho. Gente, eles não são coitadinhos. Se eles chegaram à vida como idosos, né? Então, com a idade de idosos e a vivência como pessoas idosas, porque eles foram pessoas muito fortes e chegaram até aqui. Porque nós não sabemos se nós vamos nos tornar idosos, né? Tomara que sim, mas nós não sabemos. E aí isso me trouxe assim um pensamento assim muito forte, né? Eu falei, eu não posso deixar de falar sobre a história da Dona Gerda e trazer essa história para nossa realidade e dizer, precisamos olhar os nossos idosos sem pena, sem olhar para eles infantilizando-os, tratando-os como criança, fazendo com que eles se sintam diminuídos, humilhados, desprezados. Muitas pessoas não falam com o idoso que não fala porque acha que ele não vai entender. Mas hoje a gente tem uma porção de maneiras da gente se comunicar com as pessoas. Muitas pessoas não falam com idosos cegos porque tem medo. Tem medo da deficiência do idoso, né? Gente, uma pessoa idosa tem muito para oferecer. Mas eu não gosto muito daqueles velhinhos que ficam reclamando e tal. Gente, é a maneira como ele se constitui na vida. Se a gente ouve as reclamações de um idoso, que tem idosos de todas as maneiras, mas se a gente está ouvindo a reclamação de um idoso, a gente pode ir para esse idoso e falar coisas positivas para ele, e dizer coisas boas para ele, e ouvir as reclamações dele e transformar essas reclamações em coisas boas. Muitas das vezes as pessoas não querem ter paciência para falar com o idoso, para ouvir o que o idoso tem a dizer, sabe? As crianças precisam ser educadas de pequenas a respeitar os idosos, de saber que os idosos têm muito para ensinar, mesmo que as ideias e as representações sociais que eles têm não sejam as atuais, as antigas sempre vai nos trazer alguma coisa boa. E a Dona Gerda que não fala, é uma mulher incrível. Outro dia eu falei para ela, Dona Gerda, eu tenho muita vontade de conhecê-la. E um dia eu vou a Diamantina te conhecer, deixa passar o coronavírus. E sabe o que ela me disse? Cris, eu tenho um desejo enorme de conhecer você também. Olha que legal. E ela é uma pessoa já idosa, que não fala. E olha que experiência maravilhosa eu vou ter de poder conversar com alguém que não fala.
Olha que experiência incrível que a gente está perdendo de poder tratar uma pessoa que não fala como uma pessoa idosa, como uma pessoa adulta, como uma pessoa que pode cuidar da sua vida, pode receber a carta, pode ouvir falas adultas, pode ter conversas adultas. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Esse vídeo, ele não estava preparado, eu não parei para pensar muito nesse vídeo. Eu vim naturalmente conversar com vocês hoje mesmo, no Dia do Idoso, porque geralmente eu preparo os vídeos alguns dias antes, porque preciso que alguns vídeos eu gosto de fazer edição dele para ficar um vídeo legal para todo mundo ver. Mas hoje não, Dia do Idoso, eu não podia perder a oportunidade de vir falar um pouco sobre essa história incrível da Dona Gerda. Eu espero que se toda a sociedade brasileira não conseguiu ainda entender que os idosos têm para trazer, para contribuir para a nossa sociedade, que nós, enquanto cidadãos brasileiros, né, nós possamos respeitar esses idosos, ouvir o que eles têm para nos dizer, sorrir com eles, sabe? Meu pai era uma pessoa idosa. Quando ele faleceu, eu nasci, ele já tinha 40 anos. E eu aprendi tantas coisas de história com ele. Ele nasceu em 1935, então ele pegou, né, toda essa efervescência que estava acontecendo no Brasil. Eu aprendi tantas coisas com ele. Então, por eu ter nascido com meu pai aos 40 anos, eu já fui aprendendo a ouvir, e aí meu pai foi ficando idoso, e aí eu fui ouvindo as coisas que meu pai me ensinava e as coisas que meu pai falava da própria história que ele viveu, né? Como pessoa preta, como pessoa pobre, analfabeta, semi-analfabeta, né? Eu venho aqui falar um pouco, bem naturalmente desse vídeo, dizer parabéns aos idosos, obrigada por vocês terem chegado até aqui, por vocês terem contribuído e feito um mundo, uma sociedade que a gente ainda consegue ter alguma esperança, né? Muito obrigada por todos vocês que trabalharam a vida toda e que se aposentaram e que hoje nem todos conseguem aproveitar com o seu dinheiro de todo o seu trabalho, de dedicação. Muito obrigada por todos vocês que até hoje ajudam a criar os netos, ajudam a criar os bisnetos, por vocês que conseguiram, com todas as dificuldades da vida, educar e criar os seus filhos, e ensinar para eles o caminho do bem, o caminho do amor. Meus parabéns para vocês que ainda não são tão reconhecidos e tão amados como deveriam ser. Parabéns pelo Dia do Idoso, que vocês possam sentir esse carinho emanado da minha pessoa e de todos os meus seguidores, de todas as pessoas que estão seguindo o canal e de todas as pessoas que estão ao redor de vocês, que cada um possa abraçar, possa beijar e possa cuidar com muito carinho dos seus idosos, mesmo que não consigam fazer exatamente tudo que o idoso precisa. Meus queridos idosos, pessoas que eu gosto a beça de ouvir na fila do banco, do mercado, pessoas que eu gosto de ter contato. Muito obrigada por vocês viverem até hoje. Eu me sinto emocionada ao fazer esse vídeo, porque eu também espero chegar, né, à vida de uma mulher idosa e poder ter o respeito que muitos de vocês idosos ainda não conseguiram ter nesse nosso Brasil. Meus parabéns e um excelente dia para todos.